Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Terceiro e último bloco da Parola 106, começando agora. Vamos então fechar esse assunto do paralítico no tanque de Betesda. Os dois primeiros blocos foram praticamente 2 rounds de debate intelectual entre o meu corner direito e o meu corner esquerdo. Meninos, essa conversa tá bacana. Estou gostando desse desenho que nós estamos fazendo desse paralítico de Betesda. E eu quero destacar uma coisa agora que fica no meu coração também, que eu acabei não lendo de forma proposital, e aí o Paulinho, no final do outro bloco, deu essa deixa, que foi o desdobramento da cura, o desdobramento que aconteceu depois do encontro. E tem uma coisa aqui que me chama a atenção, e aí eu quero dar esse pontapé nesse bloco em cima disso, que é assim, nós falamos lá na primeira parola do leproso das marcas que ficam, né? Existe um ponto nesse paralítico aqui que eu achei muito interessante, que é a seguinte coisa: Jesus manda ele fazer uma coisa que vai ficar marcado nessa cura, vai ficar marcado nesse encontro, que é o quê? É o seguinte, você está curado? Pega a sua cama e leva a sua cama junto com você. E aí mostra aqui depois, a partir do versículo 10, versículo 11, dizendo que Jesus encontra esse homem, então, ex-paralítico agora curado, dentro do templo. E olha só quem está com ele, a cama. A cama passa a se tornar um sinal, né? Uma marca dessa cura. E eu não vou discutir filosofia aqui para dizer o porquê que essa cama está, o que ela significa e tudo mais. Mas eu tenho algo no meu coração que eu quero compartilhar com vocês, que carregar a cama nesse sentido aqui, desse trecho, dessa cura para esse homem, é para que ele nunca tire da memória da onde foi que ele saiu. A cama carregando com esse homem seria um sinal não só para ele, mas como para todas as pessoas que o cercavam. A cama era o testemunho vivo do que tinha acontecido com ele. Eu ficava sentado, eu sentei nessa cama por mais de 30 anos, mas hoje eu carrego elas nas costas, que é para eu nunca me esquecer da onde Jesus me tirou. E a gente vê muitas vezes, agora trazendo para o nosso contexto, né, pessoas que são resgatadas, que são transportadas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e se esquecem de onde vieram, se esquecem de onde saíram, se esquecem de como foi que Jesus os encontrou, né? E como essa transformação e esse resgate, a vida desse homem nunca mais seria a mesma, porque ele passou, como o Paulinho falou no primeiro bloco, né? Grande parte da vida útil, vamos dizer assim, né? Da expectativa de vida desse homem, ele passou no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas. Jesus virou para ele e falou assim: não é só a cura. Daqui para frente você vai ter que ter uma outra perspectiva de vida, porque você não vai poder mais fazer as mesmas coisas que você fazia até aqui. Né? A cama, para mim, tem essa perspectiva, meninos. O que a gente pode tirar mais de lição disso aqui, Will? Eu vou fazer Você tocou num ponto, eu vou deixar o Paulinho falar do leito, mas você falou de um ponto que é interessante, porque quando ele está no templo, a palavra fala aqui, né, que mais tarde, então, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: vejo que estás curado, né? Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Olha que interessante, esse cara, ele estava na casa de misericórdia, ele tinha pecado, a consequência da enfermidade dele era fruto do pecado, e agora Jesus chega para ele e fala o seguinte: olha, você estava na casa de misericórdia, você é uma pessoa que murmura até dizer chega, eu exerci misericórdia e graça sobre você, agora tenha consciência do lugar onde eu te tirei. Por quê? O lugar que eu te tirei,
você é responsável por estar naquele lugar ou você sair e se manter isento daquele lugar, né? Tem aquele texto que diz que Jesus ele limpa a casa e se não tiver ela ocupada, volta 7 demônios. A gente sabe desse texto. Mas aqui ele vai de encontro com aquilo que você falou, Arthur. Porque muitas vezes, né, o salmista ele vai dizer assim, né, que o Senhor ele me tirou do tremendal de lama e me colocou sobre a rocha, né? A palavra fala para você não lançar pérolas aos porcos, que muitas vezes o cachorro ele volta para o seu próprio vômito, né? Olha que palavras difíceis, né? Textos duros que a palavra traz. Mas por que Jesus ele fala isso para esse cara? Será que Jesus ele estava lançando ao rosto dele, falando assim, olha, porque você... Não, Jesus está falando assim, olha, porque eu te amo. Eu quero que você ande e caminhe em saúde. Lá em 3 de João, se eu não me engano, ele fala assim como é próspera a tua alma, né, espero que assim seja em todas as áreas da sua vida. Veja que aqui, Jesus ele está falando algo para ele, falando, cara, eu te tirei de um lugar. Eu te coloquei agora numa outra posição. Você precisava com que as pessoas caminhassem contigo, te levassem, te conduzissem. Mas agora eu te dei uma novidade de vida, eu te coloquei numa nova posição. Sabe? Não despreza isso. Não, como diz lá João, ao escrever a carta à igreja de Éfeso, volta para o primeiro amor, sabe onde você caiu, sabe? Se arrependa, volte, porque se você não se posicionar dessa forma, não vai ser mais o tanque, não vai ser mais o anjo. Pode ser algo pior que possa vir a acontecer. Agora, e aí vem uma questão na maturidade na nossa fé. Porque o Paulinho ele citou várias vezes aqui nessa parola a respeito da murmuração do povo lá no Egito, né? Eu ouvi essa semana uma ministração muito interessante e o preletor ele falou assim: você pode imaginar uma pessoa querendo viver daquilo que o Egito lhe proporcionava, que em teoria seria bom, mas vivendo como escravo, ou você exercer uma responsabilidade sendo livre. Isso me faz entender que muitas vezes nós preferimos o Egito porque nos dá uma comodidade, porque a comodidade, ela, pelo que o texto nos mostra, o alimento vinha para o povo egípcio, o povo estava lá, os israelitas trabalhando, o alimento vinha, não faltava nada, mas eles eram escravos. Agora, quando eles estão no deserto, de dia a nuvem, de noite aquecendo, um maná caindo, cordonizes vindo, o sobrenatural de Deus acontecendo, a liberdade faz com que eu e você tenhamos que exercer responsabilidade. Isso significa que eu e você somos responsáveis por manter a nossa cura, por manter a nossa libertação, por manter a nossa salvação. Paulo fala isso em Filipenses, para nós desenvolvermos, operarmos a nossa salvação, né? Então, para mim, Arthur, quando ele toma o leito dele e ele caminha, e ele chega naquele lugar, naquele ambiente, naquele templo, Jesus fala isso para ele, Jesus está dando uma advertência muito dura para ele. Falando, olha, eu te restaurei e eu te coloquei agora numa outra posição. Não esqueça disso. Mas não que Jesus estivesse jogando na cara, como muitos de nós talvez façamos, né? A minha esposa vem e fala assim, mas eu fiz isso para você. Ou como muitos crentes fazem, porque eu sou dizimista fiel. Eu oferto, eu trabalho, ó vida, ó azar, e Deus não faz nada por mim. Né? Não, isso é tão real que o Will coloca, que o próprio Senhor Jesus, quando encontra esse paralítico mais tarde, Jesus diz para ele, cara,
não peques para que não te aconteça coisa pior. Meu, o que é pior do que 38 anos na sala de espera, né? No ambiente do murmúrio, no ambiente da ausência de fé, né? E pior do que tudo, acostumado com o Egito que esse cara tá, acostumado com a escravidão que ele tá, né? Claro, ao que Jesus está se referindo, a gente sabe. Jesus está falando, tá se referindo à condenação eterna, né? Pior do que isso é a condenação eterna, né? Mas Jesus dá essa deixa para esse sujeito. Cara, agora muda. Vê se agora você muda. Desfruta daquilo que você recebeu. Desfruta daquilo que Deus fez por você por misericórdia. Eu acho muito legal esse texto, porque esse texto ele fomenta algo que é extremamente definitivo na teologia wesleyana, que é a teologia de graça, que é aquilo que se chama graça preveniente, né? A graça que veio antes de nós mesmos nos tocarmos da existência de um Deus misericordioso, da existência de um Deus poderoso, da existência de um Deus abençoador, da existência de um Deus curador e salvador. Antes mesmo disso acontecer, Deus resolveu me alcançar, né? E esse cara é um baita de um exemplo disso, porque esse cara ele não estava nem aí para aquilo que Deus poderia fazer. Como a gente falou no bloco anterior, esse sujeito ele estava esperando um movimento de águas e não um movimento de Deus. Ele estava esperando, ele havia condicionado a sua cura ao sacudir das águas daquele tanque, né? E não a uma visita especial da parte do Senhor, fosse ela através de um anjo, fosse ela através do próprio Cristo, ao ponto de que, quando Cristo chega diante desse cara, esse cara não sabe nem o que responder a Jesus, como disse o Wilsinho lá no primeiro bloco. Então, aqui nós temos essa realidade. O Arthur ele fez uma pergunta falando aí acerca... Volta lá, Arthur, para mim. A pergunta que você abriu, falando acerca... Do sinal, o leito como marca. O leito como uma cama, legal. A cama, ela tem uma palavra correlata nesse texto. E a palavra correlata é a palavra trabalho, né? O sujeito carregando a sua cama, a grande zica dos judeus com esse cara é a seguinte: escuta, você não pode carregar essa cama, não. Daí o cara fala, não, quem me curou que mandou eu carregar a cama. Perceba, o cara diz assim, quem me curou mandou eu carregar a cama. Ninguém pergunta, cura? Que cura é essa? Conta pra nós, que milagre é esse? A turma vai se preocupar com quem foi o sujeito que mandou você carregar essa cama num dia de sábado. Olha a mentalidade institucionalista doente desses judeus que, nessa ocasião, estavam mais preocupados com uma violação de uma lei engessada do que com um milagre que havia sido proporcionado na vida desse homem. Esse cara acaba de dizer, não, é que eu estava ali, o cara veio, fez um milagre e falou para eu andar com a cama, né? E os caras nem se atentam na palavra milagre, nem se atentam na palavra cura, nem se atentam no que havia acontecido de fato com esse sujeito. Eles só queriam arrumar uma punição para quem mandou esse cara carregar aquela cama. E aí, quando eles chegam a Jesus, quando essa linha, né, a ponta da linha que estava na mão desse cara quando ele carregava a cama, esses judeus eles vão seguindo até que eles chegam a Jesus, eles não perguntam nada acerca da cura, eles perguntam acerca da cama. A preocupação deles é a seguinte, cara, por que você fez aquele sujeito quebrar uma lei? Por que você fez aquele sujeito passar por cima do sábado? Jesus, em outra ocasião, já disse, eu sou maior do que o sábado. O sábado não é por causa do homem, mas o homem não é por causa do sábado, mas o sábado é por causa do homem. Jesus, ele dá essa lição. Mas Jesus, ele dá uma resposta muito legal aqui. E a resposta, como eu disse, a palavra correlata à cama é trabalho. Ele diz, cara, eu estou trabalhando. Sai do meu pé. Né? Assim como meu pai está trabalhando, eu estou trabalhando. Sambalate, Tobias e Gesem,
tentando chamar Neemias para tomar um cafezinho, enquanto Neemias estava construindo o muro. E ele fala, cara, eu estou trabalhando, né? Para de me encher as paciências. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito, eu tenho um motivo para estar aqui. Se vocês não compreendem esse motivo, se a cabeça de vocês não chega a esse motivo, não vem tentar jogar terra naquilo que eu estou fazendo, né? E Jesus deixa muito claro, eu estou fazendo aquilo que o Pai mandou eu fazer. Aí pronto, Jesus arruma uma segunda confusão, porque além de autorizar esse sujeito a furar uma lei, Jesus fala que Deus é pai dele. E aí esses caras que são tão apegados, né, na mosca, ao invés de prestarem atenção na peneira, esses sujeitos que são tão apegados no legalismo, ao invés de prestarem atenção no que Deus está fazendo, de que forma Deus está agindo, eles caem nesse conto de dizer assim, bom, vamos continuar prestando atenção naquilo que é secundário e vamos deixar o elefante branco dançando em cima da mesa. Vamos esquecer aquilo que é essencial, vamos esquecer aquilo que de fato tem que ser o objeto da discussão e vamos pensar na margem, porque a margem é aquilo que nos chama atenção, a margem é aquilo que nós achamos legal. A gente vê um cara que está muito preocupado com a margem quando ele fala assim, na hora que a água sacode, né, o milagre acontece. Ele não está nem pensando em Deus, ele está pensando numa água que sacode. E isso cai no colo, essa história toda cai no colo de alguns judeus que estão mais preocupados com o sábado e com o fato de Jesus ter chamado Deus de Pai. Me poupem esses caras legalistas, esses caras que estão mais preocupados com a margem do que aquilo que, de fato, Deus está fazendo. Eu quero participar daquilo que Deus está fazendo na Terra e não necessariamente daquilo que os legalismos estabelecem. Ei, vamos falar uma coisa que a gente também não que a gente talvez não, que a gente não comentou, mas que é claro, né? Um cara que frequenta 38 anos o mesmo lugar é um cara conhecido por todo mundo, vamos convir, né? Todos os sacerdotes não, já é membro estrela, já é membro golden. Já devia conhecer o cara pelo nome. Né? Afinal de contas, meu amigo, são 38 anos frequentando o mesmo lugar. Né? É como clube, né? Tinha até a piscininha ali, era um clube. É como aquela pessoa que senta 38 anos no mesmo lugar do banco, né? Já era um lugarzinho cativo, provavelmente. Né? E aí eu fico pensando assim, esses sacerdotes, eles passaram 38 anos vendo o sofrimento de um homem, vendo a situação de um homem e não conseguiram resolver o dilema dele. Por quê? Porque estavam presos a um formato, estavam presos a um método, né? E o que muito me assusta é, nos dias de hoje, quando os processos estão à frente das pessoas, né? E aí a gente, Paulinho, que trabalha muito com essa questão de discipulado, né, o Ilcinho menos, mas o discipulado não, o Ilcinho, do ponto de vista bíblico, eu sei que você é coordenador de discipulado aí, mas no ponto de vista de você trazer a mesa, sentar, fazer um grupo pequeno, enfim, quantas vezes na minha trajetória eu acabei deixando problemas, negligenciando problemas de pessoas porque aquela situação infringia o método que a gente tinha pré-estabelecido para aquele momento. Né? E quando você está vendo o sofrimento de alguém, gente, na boa, esquece o método, esquece o protocolo, esquece o cronograma, o relógio, para tudo que você está fazendo e vai ao encontro do sofrimento daquela pessoa, ora por ela, verifica o que está acontecendo, né? E a pergunta de Jesus, ela me intriga, porque, assim, eu vejo Jesus fazendo alguns movimentos que não são movimentos naturais, né? Por exemplo, Jesus conta a palavra que Jesus precisava ir até a Galileia e ele passou por dentro de Samaria meio-dia para encontrar a mulher num poço, né? Era um trajeto que não estava previsto. Era algo que não tinha por que ele passar ali naquele horário, mas é porque por causa do sofrimento de uma pessoa, ele passou por ali. E eu acho que o tanque de Betesda é a mesma questão, né? Eu não conheço geograficamente, não vou poder dizer,
Mas eu acredito que o tanque de Betesda não era um lugar de passagem, né? As pessoas não saíam de um lado para o outro de Jerusalém, necessariamente tinham que passar por dentro da região do tanque ali para poder acessar os seus locais, vamos dizer assim. Não, foi algo intencional, foi algo que ele realmente passou ali naquele momento, naquele dia, naquela hora, porque precisava realmente se encontrar com aquela pessoa. Me questiono muito a respeito desses métodos, sabe? E não só as pessoas, não só aquele paralítico, mas todos que estavam ali estavam presos a um método. Não, eu só posso ser curado se a água se mexer. Se não for assim, eu não, nem aceito, né? Vamos dizer assim. Então, mas Arthur, só para aperfeiçoar, só para aperfeiçoar, quase não sai. A sua analogia, colocando mais um aí, aquele endemoniado de Gadara, né, aquela viagem sem pé na cabeça de Mateus capítulo 14 que Jesus faz, né, Mateus capítulo 14, não, Mateus capítulo 8, que Jesus faz, né, quando ele se desloca para Gadara, trecho de uns 20 quilômetros de navegação, para chegar lá, expulsar o demônio daquele cara, os demônios irem para uma manada de porcos, Jesus ser expulso da cidade, subir no barco e voltar, né? Ele só foi lá para isso. Eu costumo dizer o seguinte, cara, você quer andar com Jesus, se prepare, porque Jesus anda por uns lugares meio sem pé nem cabeça, faz umas coisas que para nós não tem sentido. Mas por quê? Porque ele está na direção de pessoas. Assim como essa mulher do tanque, na porta da cidade de Sicar, no território de Samaria, assim como o paralítico de Betesda, que, como você diz, não é um lugar de passagem, aliás, é um lugar evitado, né, um lugar evitado, e tantos outros episódios que a gente pode colocar como análogos a essa situação. Sim. Will, quer complementar com mais alguma coisa? Não, tá tudo certo, tá tudo em ordem. Pessoal, você que foi preterido pelo Arthur nesse momento, libera perdão para ele e agregue-o de novo no grupo do WhatsApp, por favor. Ó, o Paulinho talvez não tenha se lembrado, mas é o seguinte, na semana que vem, o tema da nossa parola é o jovem gadareno. Olha só que bacana, ele já deu sem querer um spoiler para a semana que vem, então você que está aí já deixa anotadinho, porque na terça-feira que vem nós vamos estar de volta com mais um encontro, mais uma pessoa que foi resgatada por Cristo, semana que vem, falando sobre o jovem gadareno. Então, siga-nos nas nossas redes sociais, deixa aqui o seu joinha nesse vídeo e, compartilha com muita gente, compartilha, porque o que a gente precisa realmente é que essa palavra alcance muitas pessoas por aí. Will, beijo no seu coração. Oráculo, beijo no seu coração. É bom demais ter você de volta. 04, tamo junto, filho. Continua aqui perto da gente, tá? A gente ama você demais. Obrigado. Vai, Corinthians. Fiquem com Deus. E terça-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Tchau, tchau.